Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Galerinha, iniciando o nosso terceiro bimestre, junto com a nossa apostila volume 3, na disciplina de Ciências, página 2, características e usos da água. Nós vamos trabalhar aqui sobre um dos bens mais preciosos do nosso planeta, que é a água. Ela é um dos bens mais preciosos, porque, como vocês sabem, sem ela, tanto seres vivos, todos os seres vivos, como nós, as plantas, os animais, não conseguem sobreviver. Já na primeira página, na página 2, no Troca de Ideias, ele nos traz uma tirinha. Leia a tirinha do personagem Armandinho, produzida pelo cartunista Alexandre Beck. Na tirinha, Armandinho conversa com seu pai. Essas tirinhas, elas são comuns em trazer a imagem das crianças. O foco é a imagem das crianças. Os adultos também são caracterizados, mas dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, pelas pernas, pelos pés e por roupas, assim sabendo diferenciar da mãe, do pai, que adulto que é. E o diálogo, eles também trabalham o diálogo entre os pais e as crianças, mas o foco maior é as crianças. Aqui vocês vão ler que, olha o que acontece. Viu como a plantinha está murcha? Sim, responde Armandinho. Vou pegar um pouco de água para ela. Boa, responde o pai dele. E eu acho que vou trazer um pouco para o senhor também. Aqui ele fala sobre a questão, como vocês podem observar, por que a planta está murcha? Por quê? O que falta para ela poder ficar verdinha, dar uma levantada, né? Não ficar murcha, ficar viva, bonita. Falta água. E quando ele olha para o pai dele já com expressões de idade, já com a pele um pouco mais marcada da vida, né? Sinais de idade, ele deduz que o pai dele também precisa de água. Ele compara a planta com o pai, falando que a pele do pai também está murcha. E é assim que vocês vão responder essas questões aqui. No caderno de ciências, coloquem a data, o nome do colégio e não precisa copiar as questões, só numerar e responder. No número 1 diz, no exercício número 1, o que levou Armandinho, esse menino de cabelo azul, concluir que deveria trazer água para a planta? Por que ele acha que a planta precisa de água? O que aconteceu com ela? O que o pai dele falou? Falou, viu como a plantinha está murchando? Sim. Então, por que ele deduz que tem que trazer a água? Porque a planta está murcha e ela precisa de água. No exercício número 2, no último quadrinho, Armandinho diz que vai trazer água para seu pai também. Por que ele acha que o pai precisa de água? Que relação ele fez entre o pai e a planta? Como a professora respondeu, ele compara o pai com a planta, ó. E eu ainda coloquei aqui, ó. Embora não seja possível ver o resto do corpo do pai, podemos deduzir que Armandinho, olhando a pele envelhecida do pai, significava que ele necessitava de água, igual a planta murcha. Então ele compara a pele do pai, que já com expressões de idade, ele repara e compara com a planta que está meio murcha. Então ele fala que o pai também precisa de água para dar uma levantada, um up, porque a pele dele está com expressões de idade. No exercício 3, a água é importante para você? Que usos você faz da água? Converse com o professor e os colegas a respeito dessa questão. Depois, faça uma lista na lousa com os usos que vocês fazem da água. Bom, como vocês sabem, a água é muito importante para nós. Sem ela, a gente não sobrevive. E quais são os usos que vocês fazem dela? Bom, primeiro de tudo, né? A água é muito importante e a utilizamos para, primeiro de tudo, consumo. Nós precisamos consumir água para poder sobreviver. Preparar alimentos para o nosso consumo, tomar banho, dar banho em nossos animais. Quem tem animais de estimação, eles também precisam de água para tomar banho, para consumo. Precisamos da água para lavar nossas roupas, calçados, limpar a casa, para manter um ambiente limpo, né? Porque, gente, um ambiente sujo também traz doenças, então precisamos manter um ambiente limpo e a água nos auxilia dessa forma também.
para produzir alimentos, produzir o arroz. Nós não comemos ele cru, nós precisamos cozinhar ele, o feijão também, correto? Então, para produzir alimentos, para a produção de remédios também, muitos remédios precisam de água para serem produzidos, e etc. Vocês podem pensar mais em alguma ideia para que a gente utiliza a água e estar respondendo aqui também. Vou estar anexando esse gabarito aqui como resposta, ok? Continuando aqui. Bom, aqui no nosso texto diz o seguinte: quando não recebem água, as plantas ficam murchas, igual a nossa ilustração aqui traz, ó. Isso acontece porque sem águas, suas células reduzem de tamanho e podem secar, chegando às folhas, a própria planta secar também. A água ela é fundamental para o metabolismo das plantas, que inclui o processo como a germinação, o transporte de substâncias e a fotossíntese. Sem a água, esses processos eles não ocorrem. Olha só, eu tenho aqui as imagens para vocês verem. O processo de germinação, que é quando a planta surge diretamente da semente. Nós também temos aqui o transporte de substâncias. Através da raiz, o que acontece? As raízes absorvem o H2O, que é a água, e os minerais, e o O2 também. Ela expele o gás carbônico por aqui. E tem todo um processo que é o transporte de substâncias diretamente das raízes, que passa por toda a planta e chega às folhas, que nas folhas é expelido o quê? O H2O, que é o oxigênio. E ela recebe por aqui o CO2, que é o gás carbônico. Então, tem todo um processo de transporte de substâncias e que ele necessita de água. Também temos aqui a imagem da questão da fotossíntese. Para aqueles que não se lembram do processo da fotossíntese, aqui na imagem já diz, ó, o processo da fotossíntese acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e acaba percorrendo pelo caule até as folhas em forma de seiva. Olha aqui. Que é chamada de seiva bruta. A folha absorve a luz do sol e, através da clorofila, substância que dá a cor verde das folhas da planta. A clorofila e a energia solar possuem o papel de transformar os outros ingredientes em glicose. Então, é todo um processo. E todos esses processos que nós vimos agora precisa de água. Além disso, a água serve de habitat para muitas espécies vegetais. Assim como as plantas, todos os demais seres vivos precisam de água. Por esse motivo, quando os cientistas procuram por vida em outros planetas, eles sempre buscam um indício, uma prova da existência de água. Onde há vida, necessariamente existe a água. Aqui nós temos, em 2018, cientistas descobriram água em Marte, o que aumenta as chances de haver vida nesse planeta. Representação artística da sonda espacial procurando água no solo de Marte. Uma coisa que é importante vocês entenderem, gente, é que nesse capítulo, a água ela vai ser apresentada como um recurso essencial à manutenção da vida, à existência da vida. A Terra é o único planeta conhecido por abrigar diversas vidas, graças à presença de água, que se apresenta em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados, eles circulam pela natureza. E isso compõe o ciclo da água. Quando aqui fala que ele é essencial e é desses 3 estados físicos, olha só, vou contar uma curiosidade para vocês. Os sapos, as rãs e as pererecas, eles não bebem água como os humanos. Eles absorvem a água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas que ficam molhadas pela chuva ou orvalho. Também podem retirar a água do próprio ar úmido. Então, quando está no estado gasoso, também auxilia esses animais. Quando está
esse ar úmido da floresta. Abrigam-se no meio das bromélias é uma estratégia das plantas, né, para manter o corpo sempre hidratado. Desse modo, os anfíbios podem viver bem longe das lagoas e rios depois que deixam de ser girinos. Então, eles podem sobreviver e eles sobrevivem de uma forma de como? Quando a água em volta deles não precisa estar no estado líquido, necessariamente. Quando o clima está úmido, quando ele está no estado gasoso, também auxilia esses animais. Então, toda a forma da água, ela está ajudando a manter a vida no planeta. Aqui, os estados físicos da água. A maior parte da água do planeta Terra é salgada, ou seja, a água dos mares e dos oceanos. Outra parte se encontra nos polos em forma de gelo. O restante da água, que é uma parte muito pequena, encontra-se nos rios, lagoas e no ar, em forma de vapor. Essa é a parte da água chamada de água acessível, que está disponível para o consumo. Então tá, vamos lá. De 100% de toda a água do planeta, 97% dessa água é salgada. 3% é doce e ela é distribuída, esses 3%, em calotas polares, uma parte está lá congelada, em aquíferos, rios, lagos e no vapor. Então, é só 3% de água doce. E pode colocar aí menos de 2% que podemos consumir, porque não está nas calotas polares e não está no ar como vapor, né? Então, vamos lá. Toda essa água circula na natureza e pode se apresentar nos estados sólido, líquido ou gasoso. De acordo com o estado em que se encontram, as moléculas de água, assim como as moléculas das demais substâncias, se comportam de maneiras diferentes. Aqui fala, a molécula de água é formada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio, e é representada da seguinte forma: H2O, molécula da água. No estado sólido, é possível perceber que as moléculas de água estão bem unidas. Olha só. Cubos de gelo, olha só, o estado sólido. Olha como as moléculas estão todas coladinhas uma na outra. No estado líquido, as moléculas se afastam um pouco e não formam uma estrutura resistente. Olha só. Elas começam a se afastar, ó. No estado líquido na água. No estado gasoso, as moléculas se encontram bem afastadas uma das outras e com bastante movimento. Elas se movimentam mais, não estão numa forma sincronizada, vocês podem observar, estão bem afastadas, ó, no vapor. Aqui, ó, nos rios, lagos, reservatórios e oceanos, a água se encontra no estado líquido, abrigando peixes, plantas aquáticas e muitas outras espécies de seres vivos. A maior parte da água do planeta se apresenta no estado líquido. A água líquida também está presente no corpo dos seres vivos e na água que bebemos. Então, o nosso corpo também tem muita água. Nesse estado, suas moléculas se apresentam unidas, porém conseguem se movimentar, como mostra aqui no nosso esqueminha aqui embaixo. Elas se mantêm não tão distantes, né? Elas estão um pouco unidas, mas ainda elas conseguem se movimentar. Aqui, ó, a água no estado gasoso não é visível e está sempre no ar. Neste estado, suas moléculas ficam muito agitadas e se encontram afastadas uma das outras. Vocês podem perceber muitas vezes as pessoas reclamando assim, ai, como o ar está seco. E vocês também percebem isso por conta do seu próprio corpo. A garganta fica mais seca, a pele também, você não se sente tão bem com o ar que circula. Por quê? Porque ele está seco, ele não tem a umidade, ele não tem o vapor. Não tem água, não está úmido.
O processo em que a água no estado sólido derrete e se torna líquida é chamado de fusão. Então, quando nós pegamos uma pedrinha de gelo e ela derrete, é chamado de fusão. Quando a água passa do estado líquido para o sólido, o processo é chamado de solidificação. Sólido. Então, quando nós pegamos a água líquida e colocamos no congelador e ela vira gelo, esse processo é chamado de solidificação. Quando a água ferve na panela ou evapora com o calor do sol, ela passa do estado líquido para o gasoso. E esse processo é chamado de vaporização. É quando a gente coloca lá a aguinha para ferver, para fazer o café, ficando dispersa no ar na forma de vapor. Quando o vapor d'água esfria e a água se torna líquida, o processo é chamado de condensação. Então, quando o vapor esfria e a água volta a se tornar líquida, é esse processo chamado de condensação. Aqui nós temos um exemplinho, aqui, ó. Quando ela passa do sólido para o líquido, é fusão. Quando é do líquido para o sólido, é solidificação. Quando é do líquido para o ar, é vaporização. Quando sai do ar para o líquido, é condensação ou liquefação, ok? Eu vou estar anexando também os videozinhos para vocês usarem como complemento, para vocês poderem assistir, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando. Beijo, tchau, tchau!